Meu Senhor Deus, Mestre amado, estamos aqui reunidos, quase finalizando o Básico 1. Queremos agradecer sempre a presença de todos. Sabemos, às vezes, das dificuldades do dia a dia para conseguirmos nos conectar, mesmo que online. Às vezes aparecem tantas adversidades que nos impedem de estarmos aqui presentes. Então, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Que o Senhor estenda a sua mão e as suas bênçãos à casa de cada um de nós. Que o nosso lar possa ser iluminado pela sua luz, que ela abranja todos os cômodos e partes da casa, mas principalmente todos os cômodos e partes do nosso ser. Que a sua luz penetre e se estenda por todo o nosso corpo físico e espiritual. Mestre, aproveitamos também, como seres de luz que somos, para enviarmos as vibrações para o centro, que o trabalho lá sempre é incessante, que todas as pessoas desencarnadas que ali chegam, todos os espíritos, possam ser atendidos e acolhidos da melhor forma possível, de acordo com seu merecimento, entendimento e necessidade. Sabemos que a seara é grande, que nosso trabalho ainda é uma formiguinha, mas que possamos sempre unir nossas forças para que esse trabalho se concretize e se realize. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, então vamos lá, hoje a biografia do Chico. A leitura vai ser, né, do livro do Nosso Lar, como a gente já falou para vocês, daqui 3 semanas. E o Chico, a gente vai falar só dessa encarnação dele, que tem muitos indícios, né, que mostram, que comprovam que ele seria a reencarnação de Allan Kardec. E se a gente vai lendo sobre as reencarnações desse espírito, né, a gente vê que ele vem realmente já há milênios, né? Então, a gente entende o porquê também dessa iluminação, né? E que realmente ele provavelmente deve ter encarnado como um missionário mesmo, não tanto às vezes como nós, com provas e expiações a cumprir, mas ele também com as suas provas, que a vida infantil dele não foi fácil, né? Tudo que ele viveu, e que ele conseguiu persistir e concluir a obra, concluir o trabalho a qual ele se propôs no plano encarnatório. Então aqui a gente vai ver, né, de Francisco Cândido Xavier, e aí hoje eu estava lendo mais um pouquinho sobre ele, e que era engraçado, porque ele não tinha esse sobrenome Cândido. Esse sobrenome Cândido foi colocado depois de adulto, quando a época do Getúlio Vargas falou que as pessoas podiam regularizar os seus nomes, e ele, por uma questão lá do trabalho, enfim, o chefe dele sugeriu para ele colocar mais um sobrenome, para que ele não sofresse algum tipo de uma penalização, não lembro direito o que era que falou, né? E aí eu falo assim, nossa, eu pensei, né, ele mudou o nome para que ele conseguisse até cumprir com todo o seu legado, né, que na época estava tendo também uma
uma certa perseguição, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então eu vou fazer a primeira parte da aula, o Wagner a segunda, mas as duas partes são a biografia dele, a gente dividiu um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho mais desse contexto histórico. Por que que o Chico nasceu, né, nesse momento, e o que estava acontecendo no Brasil, a gente vai lembrar um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Então pode passar, Wagner. Ué, e a outra? O outro slide que tinha as perguntas. Se eu não... Espera só um pouquinho, gente, agora a gente vai fazer um ajuste aqui, espera aí. Eu achei que você estava com a mesma apresentação que a minha. Ô, Carla, fala de novo que cortou bem na hora. Eu acho que você estava com a mesma apresentação, eu achava que você estava com a mesma apresentação que a minha. Você está com a antiga, eu acho, não é? Só um minuto, gente. Eu vou te passar por e-mail, tá? Tá bom. Só um minutinho. Oi, gente, estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Então tá bom, obrigada. Se eu te passar no WhatsApp é ruim? É mais fácil pelo e-mail. Tá, então vou abrir meu e-mail aqui. Rapidinho, gente, desculpem. Só um minutinho, uma falha técnica aqui. Você já me mandou essa aula pelo WhatsApp, né? Na semana Tá, passada. É. tudo bem, eu mando por aqui de novo. Peraí que ele só tá carregando. Pronto. Só me fala aí se você receber. Boa noite, Thiago. Desculpa, gente. É porque o que que acontece? A gente tem um padrão das aulas, né, que já está estruturado todos os anos. E eu gosto de mexer nessas aulas, acrescentar mais coisa, mudar um pouquinho o jeito, e aí a gente sempre vai se comunicando, eu e o Wagner, e a gente vai modificando. E às vezes, como ele também já recebeu todo o curso com os slides sem mexer, às vezes acontece isso, tá bom? Aí a hora que você puder, você fala. Mas, na verdade, a gente vai começar a aula fazendo essa provocação, né? É isso aí. Agora sim, tem as perguntinhas. A gente parar para pensar, e eu gosto muito de trazer essa conversa para vocês, assim, que não adianta a gente ler uma biografia só, sem pensar ela no contexto de quando essa pessoa nasceu e por que ela nasceu nesse lugar. Ainda mais com todo o conhecimento espírita que a gente já adquiriu no Básico 1, de planejamento encarnatório, dos planos espirituais maiores, enfim, de toda essa organização espiritual. Então, assim, por que Chico encarnou no Brasil? Desculpa, no Brasil. Por que ele encarnou nessa época e não em outra? O que ele nos ensinou? Qual é o seu legado, né? Então, são coisas, assim, que a gente, além de pensar em todos os livros, todo o exemplo que ele deixou, mas qual foi o objetivo, né? Então, qual era esse plano maior que fez com que o Chico viesse parar aqui no Brasil? Por que ele não encarnou na França e deu continuidade? A doutrina, né, as publicações, as psicografias na França. Então, a gente tem que começar a entender, né, que ele nasceu, acho que em 1910. 1910 ia começar a estourar as guerras mundiais na Europa. Então, a Europa ia passar por um momento muito difícil, né?
de que algo novo ainda viesse a acontecer, se toda a população, se todas as pessoas naquele momento, elas estavam querendo lutar pela sua própria sobrevivência, né? E aí aqui, por que no Brasil? Depois, mais para frente, o Chico escreve o livro Brasil, Pátria do Evangelho, que ele traz algumas coisas do plano espiritual, do porquê que o Brasil, então, foi escolhido para ser a nova pátria do Evangelho, que a princípio seria a França, e que a população, o povo francês, não conseguiu atingir, enquanto planejamento social, encarnatório, o que estava sendo previsto. Então, aí eles tiveram que também mudar os planos. Então, isso também acontece, né? Que eles, como as pessoas têm o livre-arbítrio, a própria organização da sociedade acaba tendo esse livre-arbítrio, que nem sempre sai conforme o esperado. Então, ele acaba encarnando no Brasil, o Chico, e o Brasil, naquela época, a gente estava ainda na Primeira República. A Primeira República, não sei se vocês lembram, era aquela política do café com leite, então era uma oligarquia que a gente fala, né? Então, uma hora era um presidente de Minas, outra hora era um presidente de São Paulo, e aí eles iam alternando o poder, né? Então, ele nasceu no meio dessa política aí do café com leite. Só que quando ele começou a crescer, né, e começou a fazer as suas psicografias, o Brasil, nessa década de 30, ele estava numa grande transição para a Segunda República. Então, foi quando teve aquela Revolução Constitucionalista. Por quê? Porque os outros estados, né, as pessoas das outras partes do Brasil, isso resumidamente, tá? Também queriam participar desse processo político. Não estavam mais aceitando que fosse só Minas e São Paulo que governasse o Brasil. E aí começaram essas grandes revoluções aqui, né, muitas lutas e tudo mais, até que na década de 30 o Getúlio Vargas acaba assumindo o governo e fica por um bom tempo, né? Então é nesse contexto do Getúlio Vargas que o Chico Xavier começou o seu trabalho, vamos assim dizer, né? E que nessa época também, apesar do Estado se falar laico, ou seja, ele estava cada vez mais desvinculado da Igreja Católica, e quando a gente fala que um Estado é laico, quer dizer que ele é soberano às religiões, né, então as pessoas podem ter qualquer religião, mas que naquela época havia uma grande perseguição com os espíritas. Por quê? Porque ele ainda estava associado, na visão das outras pessoas, às religiões africanas. Então, muitos centros foram perseguidos nessa época, e depois eu vou ler até um trechinho para vocês, mas é para vocês entenderem que o Chico, ele veio com essa missão de também romper com tudo isso. Então, tudo isso estava acontecendo, centros espíritas sendo perseguidos, eles tinham que deixar o nome, você não podia fazer nenhuma manifestação mediúnica, porque senão era dado como... não bruxaria, Louco, né? feitiçaria, né? Então eles falaram que você estava associado a cultos, né? Outros tipos de cultos, e que eles não eram aceitos por lei. Então tinha uma lei que falava sobre isso, né? E ele veio com essa missão de, através das suas psicografias e também do seu exemplo de vida, a trazer essa outra visão sobre o espiritismo, para que ele realmente pudesse ser implantado no Brasil de uma forma um pouco mais eficaz e eficiente. E aí, quando a gente começa depois, e o Wagner vai falar bastante sobre a produção literária dele, a gente entende que o Chico, ele traz principalmente o como é o mundo espiritual, né? O Kardec, ele falou o que era o mundo espiritual, como eram as relações espirituais. Ele traz explicitamente o que é o mundo espiritual. Já o Chico, ele traz muito do como, numa linguagem mais simples, mais acessível, que fez com que muitas pessoas, inclusive, começassem a simpatizar com o espiritismo por causa da biografia dele, né, da bibliografia dele, de todos os livros que ele
publicou. Então, quando a gente pensa o que o Chico nos ensinou, é lógico que cada um, né, vai falar assim muitas coisas, né? O Chico ensinou muitas coisas para todos nós, inclusive, né, os valores de perseverança, de paciência, de resiliência, que quando a gente vai começar a ver a história de vida dele, né, ele poderia ter sido outra coisa totalmente diferente, mas o que ele nos ensinou também é esse amor, né, esse amor grande a Jesus, ao Cristo, né, e aos seus ensinamentos. Então, ele também deixou esse legado como exemplo de vida, né, e aí cada um tem para si também o que ele ensinou através das leituras do livro dele. Então, era só para vocês entenderem o que era esse tempo onde o Chico nasceu, tá bom? E aí agora a gente vai começar um pouquinho mais a aula mesmo. Então, Francisco Cândido Xavier era filho de João Cândido Xavier, da doméstica Maria João de Deus. Nasceu a 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A mãe dele, né, morreu quando ele tinha 5 anos de idade, e que aí que começou o calvário, vamos assim dizer, as provas na vida dele, né? Então, dos 9 filhos que eles eram, né, 6 foram entregues a padrinhos e amigos, porque o pai não conseguia cuidar dele sozinho, então meio que distribuiu todos esses filhos. Pode passar, Wagner. Aqui a gente já falou, pode passar. Aí, em 75 anos de trabalho, ele conseguiu fazer do Brasil a maior nação espírita do mundo. Então, olha o legado dele. Transformar o Brasil na maior nação espírita do mundo. Então, na época do censo de 2010, haviam 3,8 milhões de brasileiros que seguiam o espiritismo. E contando os simpatizantes, pula para 30 milhões. Então, tem muita gente que se diz que não é espírita, mas fala, eu sou simpatizante, né? A gente ouviu muito, quer dizer, que são aquelas pessoas que a doutrina faz algum sentido para elas, né? Elas simpatizam com aquelas ideias, mas realmente elas ainda não se apropriaram dessas ideias como uma reforma íntima, como uma mudança realmente de atitude, né? Mas, não, eu acredito em espírito, eu acredito em tudo que o Chico diz, né? Então, eles são esses simpatizantes. E aí, talvez seja esse o maior legado do médium, que é tomar a religião acessível, conhecida e respeitada. Então, aquilo da perseguição, né, quando ele começa a fazer todo o seu legado, construir esse trabalho de 75 anos, ele transforma o que podia estar muito associado a visões distorcidas a algo respeitoso. Eu vou ler aqui um texto para vocês, só para vocês saberem que ele foi o espiritismo perseguido no governo Getúlio Vargas. Depois eu coloco até no grupo, tá? Então fala, né, que Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul lideraram em 30 um movimento armado que chamou o golpe de 1930 e que Getúlio Vargas acaba assumindo, né, naquele ano. Então fala que o conflito maior aconteceu em São Paulo, que teve a Revolução Constitucionalista, estou só falando rapidinho isso, né. Só que agora eu vou falar da parte espírita. Então, o movimento dos espíritas girava em torno do Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Alguns estudos registram que, na época, em 1938, havia 1.107 centros espíritas no Distrito Federal, de um total de 5.000 em todo o Brasil. Separado da igreja, o Estado passou a ser laico, não recebendo mais a influência religiosa. Mas as práticas espíritas, assim como outras manifestações religiosas, se ampliaram. Só que a classe política era muito conservadora e religiosa, ligada ao catolicismo, da mesma forma como a classe de médicos, acadêmicos e juristas, e eles começaram campanhas contra os médiuns, sobretudo os médiuns que se diziam curadores, procurando confundir a opinião pública. A campanha se fundamentava na falsa ideia de que o espiritismo se assemelhava aos rituais praticados pelos escravos nas senzalas. E a base legal para o ataque contra o espiritismo e os médiuns era o artigo 157 do Código Penal de 1890, que falava: é considerado delito praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor,
inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, a fim para fascinar e subjugar a credibilidade pública. Então aí a gente vê assim que eles tinham um apoio legal para ter essa perseguição. E aí os centros espíritas, eles ficavam sob ameaça de fiscalização dos agentes policiais. Eles tinham que fazer atas de todas as reuniões, eles tinham que deixar os nomes com seus documentos de todas as pessoas que entravam e que participavam de um centro espírita, né? E aí tinha as sociedades espíritas, muitos centros foram fechados, tá? E as sociedades espíritas encontravam-se impedidas, em seus trabalhos de experimentação psíquica, de usarem de meios e práticas mediúnicas excedentes ao desenvolvimento dos próprios órgãos do sentido do homem ou atentórias à integridade intelectual e física do indivíduo. Então, esse também era outra determinação que impedia o exercício da mediunidade, e eles estavam respaldados por lei. Então, aí eles tinham que manter isso, e anualmente os médiuns e os dirigentes eram convocados a comparecer na delegacia policial para serem examinados por um médico. E só depois desse exame é que eles poderiam voltar para atuar. Então, assim, o Chico, ele chega nesse momento que está acontecendo tudo isso, né? E aí ele fala em obras póstumas, né, que ele ressalta do Allan Kardec, que não foram momentos fáceis, né? E aí a gente consegue imaginar a dificuldade de tudo isso, né? Então aí depois eu compartilho com vocês esse artigo, que ele é bem interessante. Então é só para a gente entender que o Chico trabalhou contra isso. Só que por incrível que pareça, o Getúlio Vargas, ele apreciava o Chico. Ele tinha uma certa simpatia pelo que o Chico fazia, né? Então, de algum modo, ele acabava meio que deixando algumas coisas de lado, né, por conta disso. E depois, se vocês forem olhar o Getúlio Vargas, como ele se suicidou, né, tem um livro dele que chama Getúlio em Dois Mundos, que ele volta para falar como ele foi recebido, o que aconteceu com ele depois. Eu não li esse livro, mas eu acho que deve ser bem interessante para a gente entender também o que acontece no plano espiritual, tá bom? Então vamos passar para não sair muito do Chico. Então Chico, né, a mãe dele morreu, e aí ele ficou com a madrinha, que era desajustada. E ele apanhava muito, né, ela perseguia muito ele, porque realmente ela era uma pessoa que precisava de ajuda, né? Então, conta ele que ele apanhava 3 vezes por dia com vara de marmelo. Isso porque ele era extremamente bonzinho, então ele apanhava gratuitamente. Aí, quando o pai do Chico casa-se novamente, a Cidália, que era a nova esposa dele, né, quis que reunisse todos os filhos, né? Ela quis trazer de volta. E a Cidália foi uma pessoa extremamente importante e encorajadora nesse início de infância, nessa infância do Chico, e que apoiava ele em todas as questões que ele trazia, né? E aí, nessa ocasião, o pai, os irmãos e a sua segunda mãe, Dona Cidália, tratava todos eles com muito carinho. E sua escolaridade vai até o curso primário. Então, a gente lembrando que o curso primário, antigamente, ele ia até a 4ª série só. Então, era o que hoje ele estudaria referente a um 5º ano, tá? Então, ele só estudou até o 5º ano. Pode passar, Wagner. E com 8 anos de idade, ele começa a trabalhar numa fábrica, das 3 da tarde às 2 da manhã, uma fábrica de tecidos. Aí a gente pensa também, né, o quanto as crianças, não só ele, outras, também era uma prática comum do trabalho, né, e até às 2 da manhã. Então, católico até 1927, o padre Sebastião Scarzelli era seu orientador religioso. E esse padre, ele também teve uma função muito importante, porque ele apoiava o Chico, ele conversava com o Chico, né, sobre tudo o que o Chico trazia, sobre as visões dele, e ele tentava, de alguma forma, auxiliá-lo. E aí, com a obsessão de uma de suas irmãs, a família teve que recorrer a um casal de espíritas, que era o senhor José Hermínio Perácio e a dona Carmen, que após algumas reuniões, o esforço da família do Chico viu-se curada.
E a partir daí foi mantido o culto no Evangelho do Lar, até que em 1927 o Chico respeitosamente despediu-se do bondoso padre, que lhe desejou amparo e proteção no novo caminho. Então, a partir de 27, que de fato ele começa a se assumir como espírita. E aí ele monta, né, em Pedro Leopoldo, que era a cidade que ele morava, é o Centro Espírita Luz Gonzaga. E aí que praticamente começa a trajetória dele enquanto espírita ativo mesmo, né? Pode passar. Aí no museu, tem uma casa, né, que é um museu, e são as toucas dele, que são as boininhas que ele gostava de usar. Então, quem um dia puder ir lá para Uberaba, né, existe essa casa lá, que é a casa do Chico, que eles transformaram no museu. Então, a gente, durante a apresentação, tem alguns slides aí para vocês verem. Pode passar, Wagner, por favor. Dos 4 empregos que teve por 32 anos, trabalhou na escola modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo e Uberaba. E nessa última cidade, a partir de 59, quando para lá se transferiu. Então, a maior parte da vida dele, ele trabalhou nesse Ministério da Agricultura, que é onde eu falei que ele teve que fazer aquela mudança de nome, tá? Acrescentar um sobrenome, na verdade, que não estava inicialmente no nome dele. Pode passar, Wagner. Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, não onerando a ninguém. Aposentou-se como datilógrafo subordinado ao Ministério da Agricultura. Jamais ganhou bens materiais como médium. Ganhava dos mais simples aos mais valorizados presentes, canetas, fazendas, carros, mas de tudo se desfazia educadamente. Então, tudo que ele fazia realmente era pela caridade, né? Ele não queria ganhar bens materiais, ele queria se sustentar com o seu salário, depois com a sua aposentadoria, né, sem fazer essa valorização extra. E uma coisa interessante, assim, que também a gente pensa, é que ele trabalhava durante o dia e às vezes ficava psicografando a noite inteira. Porque se vocês vão olhar depois os lançamentos dos livros dele, era seguido um atrás do outro. Então você fala, como que pode escrever tanto e tanto e tanto e tanto? Que era o trabalho que ele realizava após o trabalho humano, né, que ele tinha que fazer aqui. Aí agora, né, acho que é a sua parte, né, Wagner, você vai começar a falar, né, mas pensa que ele teve 412 livros psicografados. Então, o quanto, né, o quanto que ele escreveu e o quanto que ele contribuiu para o nosso conhecimento. Aí vocês pensam que ele escreveu, a gente, em nossa vida, a gente não consegue nem ler quantos livros do Chico a gente leu. Eu li acho que uns 4, 5, eu li meia dúzia, né, e ele escreveu 412, né, então para a gente pensar também um pouquinho sobre isso, né, na nossa vida, tá bom? Então essa primeira parte era mais para vocês terem se apanhado desse contexto histórico e do porquê que tudo estava também acontecendo no Brasil. Não quer dizer que no Brasil ia ser facinho, mas no Brasil ia ser possível, o que na Europa ainda não seria possível, porque eles tiveram a Primeira Guerra Mundial e logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tudo bem aqui? Podemos seguir? Então tá bom. Então, eu vou falar dessa parte mais das obras literárias dele, né? É bem simples e, assim, a Carla falou um pouco da visão do Chico, eu falando um pouco da minha, eu lembro quando eu era bem lá acho que em 2000, 98, por aí, nesses anos aí, eu tinha uma ideia vaga sobre esse senhorzinho que ficava falando uns poemas. Eu achava que ele era um senhorzinho que falava uns poemas, eu não conseguia entender. Também eu tinha acho que uns 10 anos, né? E eu não sabia entender direito para quem que ele, né, servia e tudo. E, e aí só depois de muitos anos, né, depois já de adulto, que eu fui começar a ler o livro dos Espíritos, né, do Kardec. Aí depois eu vi que tinha ligação ao Espiritismo com o Chico. Aí fui ver um pouco sobre a biografia do Chico e aí a gente, né, cada um da sua maneira vai se encantando, né, pelas obras dele, pelos
Aí começa a ver vídeos dele falando. Nossa, são coisas assim que vai nos encantando aos poucos, né? E depois acho que pra fechar mesmo com chave de ouro, quando a gente assiste o filme do Chico também, que é muito legal, resume bem, né, um pouco a trajetória dele, que é uma porta de entrada assim para quem não sabe quem ele é. Tem tantos também artistas, atores importantes aí do espiritismo e da parte científica também que a gente sabe, por exemplo, o Getúlio Vargas assim é um cara muito importante e muita gente nem sabe que relevância ele teve no mundo. Aí a gente começa a pesquisar essas coisas mais antigas, aí a gente vê como importante foi, né? A história, né, em si, né? E acho que o Chico vai ficar marcado aí para a história do espiritismo aí aqui no Brasil, principalmente, né? E é uma pessoa muito querida por todos nós, né? Todas as pessoas em geral, assim. Aí aqui da parte literária, dos 412 livros, ele, pela lei dos homens, lhe pertenciam os direitos autorais, de tudo se desfez, doando-se às federações espíritas e instituições assistenciais beneficentes, um verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo, né? Que nem a Carla já tinha falado que ele, fazendas, carros que ele recebia, e além disso, né, a parte da venda dos livros era redirecionada para instituições, né, ajuda ao próximo, né? Não, nunca para benefício próprio dele ele utilizava esses recursos, né? A polivalência de sua obra literária é bastante diversificada. Se não vejamos, o primeiro livro publicado foi Parnaso do Além-Túmulo, escrito por 56 poetas desencarnados, compreendendo brasileiros e portugueses. Foi recebido no período de 1931 a 32. Na época, sua idade era de apenas 21 anos. A primeira psicografia, livro aí do Chico. E, e engraçado que ele recebia de vários artistas do mundo inteiro, né? Escritores do mundo inteiro. E a gente vai ver também do Humberto, que era muito conhecido na época. E aí eu vou falar um pouco mais sobre o Humberto também, que eu achei bem interessante. Detém a sua produção em prosa ou verso, e reveladora com a publicação da obra Nosso Lar, o espírito André Luiz inicia a primorosa coleção em que se ressalta, dentre tantas informações, o caráter revelador da obra, onde se tem registrado o cotidiano do dia a dia e da vida extrafísica. Identificadora, assim chamamos a literatura poética, como no caso do Parnaso. Aqui eu vou começar a falar pincelar, né, as principais obras. Não dá para falar de todos os livros, né? Mas a gente vai falar nesse sentido de cada obra tem um sentido, uma função, uma mais poética, uma mais científica, outras nem sempre é só do André Luiz, né, gente? Ou do Emmanuel. Aí as obras são bem diversificadas com vários espíritos, né? Como eu falei, né? De outros países e tal. Aí, E esse do Parnaso, que ele tá. escreveu, ele recebia a psicografia de poetas, né? E que deu muita confusão também. Alguns que alegaram que seria de Castro Alves e que teve uma questão jurídica importante da família, direitos autorais, enfim. Ele passou por várias provas mesmo que as pessoas queriam mostrar que ele seria um charlatão, né? Então, em vários momentos, ele passou por essas provas para ver se ele continuaria mesmo com a psicografia ou não, porque as pessoas estavam achando que ele era um charlatão e que ele estava pegando os direitos, teve uma série de questões aí, né? Só para completar. Aí tem o do Humberto também, deixa eu falar aqui já, que ele também ele morreu escrevendo os livros e no meio das obras, né? Tanto que as obras são inacabáveis quando ele estava encarnado, né? Tava lá aparecendo, começava o livro, aí terminava falando, faleceu escrevendo. E logo depois ele, do outro lado, começou a psicografar com o Chico, né? E a família do Humberto começou,
começou a processar o Chico falando que, né, querendo os direitos autorais da renda da venda dos livros, sendo que o direito era totalmente direcionado para a caridade, como a gente já falou. Mas aí o Chico acabou até ganhando na justiça e continuou fazendo esse trabalho de redirecionar as vendas, né, para as instituições. E o Kardec também passou por isso. Não sei se vocês lembram que ele teve problema com alguma das médiums, que também queriam seus direitos autorais, né? Por ela ter sido, ela ter sido um instrumento da psicografia, né? Então só se repetiu. Aí aqui, sobre as mensagens dos livros, que nem estava dizendo, ele é mais, vamos lá, livros de mensagem, aqueles compostos por mensagens avulsas, de temas variados, de espíritos diversos, exemplo, Mãos Unidas, a Resposta da Vida. Aí da parte remanesca, destacamos desse gênero os 5 romances de Emmanuel, né, que é o Há 2000 anos atrás, retrata a parte de 31 a 79 depois de Cristo, e os 50 anos depois, né, depois de 131 anos depois de Cristo, Ave Cristo, Paulo Estevão e a Renúncia. Esse 2000 anos tem a rádio, muito extenso esse livro, e a gente vai ver aqui que ele foi escrito psicografado em tempo recorde, assim, muito pouco tempo. E se a gente for ver a radionovela deles, acho que é 24, 20 e poucas, não, acho que tipo umas 20 horas no total. Eu até separei aqui, tem uma radionovela que foi feita, que é bem legal, que tem trilha sonora, tudo, e, e há uma passagem que, falando do Emmanuel, falando da própria encarnação dele dessa época, e ele teve até encontro com Jesus, e a gente vai ver que também, vai aparecer aqui no texto, mas que ele tem muita relação histórica, né? Muita fidelidade histórica com o que o Emmanuel escreveu nesse livro, né? Junto com a ciência, os arqueólogos que pesquisam sobre aquela época, tem total sincronia com o que, né, o Emmanuel psicografou nesse livro aí, o Chico psicografou nesse livro do Emmanuel, né? Esses dois livros, há 2000 anos e 50 anos depois, faz parte da bibliografia do curso do Aprendiz do Evangelho. Então, quem um dia for fazer o Aprendiz do Evangelho, esses dois livros estão na listinha de leitura. E realmente são muito interessantes, muito, muito interessantes. Você se reporta àquela época do jeito que foi escrito, sabe? Aí eu tenho a radionovela, porque depois que você assiste, ouve, né? Assiste, ouve, o Há 2000 anos, você quer ouvir os 50 anos depois, que é a continuação. É o momento de virada do Emmanuel, assim, nas partes de encarnação, né, de evolução. Muito bonito e, nossa, eu vou passar os links para vocês no grupo. Tem eles completos aí no YouTube para a gente assistir, tá? Ouvir. Eu falo assistir, mas eu ouvir. Há 2000 anos foi escrito, esse o período de tempo que foi escrito há 2000 anos, né? Mês 10 de 38 até fevereiro de 39. Em atividades profissionais, intervalos das atividades profissionais do Chico. O Chico trabalhava e psicografava, né? Que nem a gente via no livro, ele tendo até catarata lá no olho, porque o trabalho dele era muito intenso, né? Ah, o profissional e para a espiritualidade, né? Em geral. É, histórico e geográfico, os livros mais voltados para histórico e geográfico, O Caminho da Luz, o romance do Emmanuel, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto Campos, que é o que a Carla falou, que eu gostaria muito de ler esse livro aí, não li, mas é muito interessante para a gente, Eu tenho, se quiser depois eu te empresto. tá, pra gente, pelo que eu vi, né, nas descrições, que ele é muito interessante para gente, para ver os rumos do Brasil, né, e, e onde chegamos, é que ele foi escrito em 39, e aí a gente vê a disparidade do que aconteceu depois dessa época, como que o espiritismo cresceu, né? Se a gente ficar lendo o que era nessa época, o que é hoje, né? O espiritismo em geral, eu acho muito interessante. Aí o conto que merece o destaque é Jesus no Lar, Almas em Desfile, A Vida Escreve, reportagens de Além Túmulo, a autoria espiritual de Humberto de Campos, além de outros. Se vocês
quiserem comentar sobre algum desses livros aí que eu estou citando, por favor, levanta a mão, viu? Pode comentar, fica à vontade. Aí reportagens, livros mais voltados à reportagem, encontramos com o trabalho do Humberto Campos, reportagens notáveis como realiza com o apóstolo Pedro no livro Crônicas de Além Túmulo ou com Napoleão, no livro Cartas e Crônicas, ou ainda quando entrevista a famosa atriz Marilyn Monroe no livro Estante da Vida. Eu também acho interessante, mas eu nunca li nenhum desses daí. Você leu, Carla, esses daí? Não, eu não li. E eu tenho vontade de ler esse do Crônicas do Além Túmulo e esse Cartas e Crônicas também, que vai falar com Napoleão. Nunca li esses livros. Alguém já leu, gente? Algum desses? Não? A gente ouve falar, né, do que tá nesses livros, o conteúdo um pouco desse Napoleão falava, dizem muito que ele tinha uma proposta espiritual muito importante, que ele falhou na missão, tudo, que eu acho que é bem interessante, né? A gente vê com a Revolução Francesa tudo junto, né? Nossa, é muito, muito legal. Aí a parte científica, né, por se compor da ciência, filosofia e religião invariavelmente, qualquer obra dita espírita mostra essa tendência, mas especificamente podemos citar as de André Luiz como Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Então, né, como a Carla disse, o Chico, uma pessoa que fez o primário, né, estudou o primário, trazendo conteúdos extremamente técnicos, complexos, né? E, e aí isso prova o quanto, né, a psicografia naquela época deveria ser muito surpreendente, né? Assim, e ele falava escrevia em outras línguas também, e as pessoas talvez ficavam meio abismadas, assim, como que pode? O rapaz fez o primário, escreve em outras línguas, fala sobre física quântica, fala sobre esse monte de coisa, e deve ser bem impactante, principalmente na época, né? E esse mecanismo da mediunidade, eu já comecei a ler ele um pouco assim, meu, é muito difícil, é muito técnico assim, de física e tal. Mas tem pessoas que gostam, né, dessa parte. Eu tenho amigos até que ateus assim que, poxa, é um livro legal para dar de presente para um amigo ateu para ele Nossa, é quase um estudo para o simpatizar. vestibular. Você lê o mecanismo da mediunidade, você vai tirar 10 em física, 10 em química, 10. Você vai tirar, só de ler esse livro, porque, pelo amor de Deus, só faltou ter exercício no final de cada capítulo. É, porque Bem difícil, bem difícil. que nem a gente está vendo aqui, é científico, tem o evangélico, tem o romances, tem para todos os gostos, né? Para todas as pessoas que mais se simpatizam. Para quem, porque, por exemplo, a mediunidade, ela é uma realidade, né? É uma questão natural da nossa condição aqui e a gente está estudando ela, sobre como que ela age, né, no nosso dia a dia. A mediunidade, esse plano espiritual em geral. E aí, às vezes, as pessoas ficam questionando, falando, mas como é possível, não sei o que lá, tecnicamente tal coisa. Aí você tem um livro que explica tecnicamente todas essas manifestações, né, bem profundamente, assim, que eles têm até dificuldades em encontrar palavras literárias, né, no nosso português para poder descrever algumas situações muito técnicas da mediunidade, né? Aí da leitura evangélica, que é, né, a vasta obra psicografada pelo Chico, especialmente Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Fonte, Fonte Viva, Livro da Esperança, Palavras da Vida Eterna, Segue-me, Bênção de Paz. Esses daí acho que vocês já leram, deve ter lido bastante, né, também alguns desses, né? Aí aqui o Chico, com a influência dele no cinema, no teatro, na televisão, né? Tem o próprio filme dele, o filme do Nosso Lar, que foi psicografado por ele, e vai ter o filme, o segundo, né? Tem outros filmes também, até vídeos, né? Eu vi que teve uma novela, uma série na Globo, A Grande Viagem, também baseada nas obras do Chico, que eu não sabia que foi feito na TV Tupi. Eu separei o link aqui também, para quem tiver interesse, para dar uma olhada também, tá? Tenho das mães do Chico, É verdade, das mães do bom. Chico.
Tem vários que a gente só pesquisar, tem vários filmes já disponíveis. Na assistência social, pelo fato de o Chico invariavelmente registrar em cartório a doação dos direitos autorais, a que teria direito em favor de instituições beneficentes, pela lei do homem, lhe caberia sobre 412 obras. Tal procedimento possibilita grande fonte de recursos a essas instituições, mesmo depois de sua morte. E já são mais de 30 milhões de exemplares editados. Chico sela compromisso com o Espírito Emmanuel. Aqui já é outra parte, né? Que ele encontra o Emmanuel em 1927, mas um reencontro com seu guia espiritual deu-se o fim de julho de 31. Aqui falando um pouco sobre essa parte da assistência, todos, né, os livros que a gente compra do Chico, que a gente compra lá na Amazon ou na loja física, de certa forma nós estamos, né, contribuindo para essas instituições de caridade também. É uma forma também de doação. Aí aqui falou dentro do encontro do Chico com Emmanuel, e aqui a gente fala sobre o Emmanuel, Kardec e Jesus, como é sabida a interação de Jesus, Kardec e Emmanuel é absolutamente harmônica, e desde aquele longínquo 31 de julho de 31, Emmanuel já dizia: se algum dia eu conflitar com Jesus e Kardec, me abandone, Chico. Né? A gente ouve muito isso que o Emmanuel, né, ele sempre quis complementar, nunca, né, as palavras de Jesus e Kardec, e sempre que tiver alguma dúvida, né, que nós tivemos algumas dúvidas sobre esses livros, né, algum conflito com essas ideias com Jesus e Kardec, é para a gente ir em Jesus e em Kardec. Né? Em 59, é uma manifestação de humildade também, né? Muito legal. Em 1959 surge o livro Religião dos Espíritos, em comemoração ao centenário Livro dos Espíritos. Em 60, o livro Seara dos Médios, em comemoração ao Livro dos Médios, que era de Kardec, né? E aí também, no centenário da luz, do livro Luz Divina, do Céu e Inferno, 61, foi lançado Justiça Divina. Em 64, o Livro da Esperança, em comemoração ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses livros de autoria do Emmanuel. O Maneiro do Século, por promoção da Telemar e da Rede Globo Minas, que é o Chico, né, no caso aqui já. Ele ganhou também lá no SBT, lá, a personalidade brasileira, né, vários títulos, né, que ele ganhou da sociedade em geral, né. Aí, para os auditores da independência da Receita Federal, foram eleitos 8 mais importantes figuras mundiais: Madre Teresa Calcutá, Chico Xavier, Madalena Sabin, Carlitos, Santos Dumont, Gandhi e Che Guevara. O maior brasileiro da história por promoção da revista da época, 2006, né, 4 anos após a sua morte, né, por dados estatísticos fornecidos por órgãos da imprensa nacional, em seu velório que se iniciou no domingo, 30 de junho, até terça-feira, 2 de julho de 2002, em certos momentos a fila chegou à extensão de 4 quilômetros, né? E olha, um país, né, majoritariamente católico, tanta relevância para, né, o desencarne de um espírita, né? Quantas pessoas, né, se simpatizavam com ele. E eu era um jovenzinho lá, não entendia por que estavam indo lá no velório dele, né? Só fui saber tantos anos depois. Mas para a gente ver como ele era importante. Aí no velório dele ficavam 40 pessoas a cada minuto, né? Era comovente a serenidade e o silêncio do povo, apesar de ter que esperar horas e horas em filas seguidas na fila sob o sol forte de Uberaba, né? Para a despedida aos despojos físicos do médium. Foi sepultado com honras militares debaixo de uma chuva de pétalas de rosas. Só o amor é justificativa à presença humana. O Chico triplica essa justificativa. Muitos o denominam um homem chamado amor. Então, todo esse legado do Chico, toda essa prova, né, de caridade, de amor ao próximo, ele era muito amado por todas as pessoas, desde as mais humildes, artistas, pessoas famosas, políticos, e, né, e ele tratava todos, né, com muito amor, sem distinção, e todos sentiam.
todos sentiam isso dele, né? Com essa sinceridade, né, de amor dele. Então, é uma pessoa magnífica aí que a gente leu. Eu vou passar esses links, tá? Tem também o Pinga Fogo, que é uma passagem que o Chico teve na TV, que foi também dizem que ser um momento revolucionário assim para o espiritismo, que Chico explica para a sociedade naquele momento também muito sobre o espiritismo, né? E quem quiser também, eu vou passar esse link lá no grupo, assistir essa entrevista dele na íntegra, tem aqui no YouTube, tá bom, gente? É isso aí, Carla. Gente, é praticamente, novamente, um exemplo, né? Um exemplo de amor. Kardec, ele também tinha essa parte da caridade, né? Mas não era o foco maior dele naquele momento. O foco maior do Kardec era realmente organizar todo esse conhecimento espiritual. Era o maior foco. Mas, lógico, ele dava pão para os pobres, eles davam aula de graça para as crianças que precisavam, mas eles não tinham um centro de caridade como que o Chico foi desenvolvendo ao longo da vida dele, né? Até porque já existiam centros espíritas que também já exerciam essa caridade como essência de todas as casas, né? Então ele só veio a contribuir com isso. Mas é bacana a gente entender essa continuação desse trabalho, né? O que era num determinado momento e o que foi praticamente vai 100 anos depois. Se a gente mais ou menos comparar a edição lá do Livro dos Espíritos e depois os primeiros livros do Chico, passou mais ou menos 100 anos, né? Então a gente vê, assim, o quanto tudo estava fervilhando, né? Quer dizer, não demorou muito tempo, né, para essas, entre uma encarnação e outra, né? E eu acho que cada um tem uma lembrança de alguma coisa do Chico, que é uma frase, alguma coisa. O livro do Sinal Verde sempre traz bastante coisa também, né? Que é um livrinho pequeno de mensagens. Enfim. Aí, só lembrando, então, gente, que a gente vai ter a leitura do livro, né? A gente falou isso na aula passada, mas só lembrando que cada um vai ter que escolher um trecho, tá? Um trecho do livro que foi significativo. E aí vocês vão ter que contar o que aconteceu naquele trecho, para as outras pessoas saberem qual é a referência, ou até ler se é um trecho pequeno, e depois contar por que aquilo foi importante, por que vocês escolheram aquele trecho do livro do Nosso Lar, tá bom? Alguma dúvida? Não? Se alguém quiser comentar sobre o Chico, qual a importância dele, ele foi importante na minha vida, de cada um aí. É legal ouvir esse comentário. Pode falar, Bárbara. Eu acho que o maior legado que o Chico deixou foi a própria vida dele, né? Porque a gente vê como que as pessoas são depois da passagem dele por aqui, né? Como que a gente ficou depois que ele passou aqui pelo Brasil. E esse lance da caridade, né? Essa parte mais de ajudar o outro sem pensar em receber nada em troca, né? A caridade legítima, assim, né? Sem. Então, eu acho que esse foi o maior legado que ele deixou mesmo, é a própria vida dele, eu acho, assim, sabe? Antes de ser os próprios livros, os 412 livros, tudo foi ele mesmo, sabe? Isso que é incrível, porque é uma personalidade completa, assim, sabe? Uma pessoa extremamente marcante, né? Em todos os aspectos, assim, eu acho que isso é o que mais chama atenção, eu acho. Sim, a bondade, a generosidade, né? O jeito calmo com que ele sempre falava com todo mundo. Sereno, né? Sempre sereno, sempre ele trazia essa calma, que era uma iluminação tão grande que ele tinha que trazia essa calma, né? É Sim. bem bacana, bem legal esse depoimento, Bárbara. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Nessas provas do Chico, as próprias. As pessoas, todos nós observam assim, nossa, ele vendeu. A gente tenta se pôr no lugar dele, assim. Ele vendeu milhões de cópias de livro e ele não ficou com nem um centavo disso, né? Isso por si só já é uma prova.
tentadora para muitas pessoas falar, esse cara, ele tem algo especial, né? Qualquer um observa isso e fala, nossa, o cara vendeu milhões de livros, ele não ficou com nem um centavo, então ele é uma pessoa especial mesmo. Você sabe que o Albert Sabin também fez isso em relação à vacina da gotinha? Vocês sabiam da poliomielite? Ele doou todos os direitos autorais dessa vacina, todos, para que a vacina fosse extremamente barata, para que todo mundo, todas as crianças do mundo pudessem ser vacinadas e acabar com a poliomielite. Ele também não ganhou um real em cima da pesquisa dele, né, um centavo em cima da pesquisa dele sobre as vacinas da polio. São pessoas missionárias, né, que o amor à causa né, a causa é maior do que tudo, né. É um exemplo mesmo. Mais alguém? Não? Então tá, gente, a aula foi mais curtinha, né? Marcos, pode falar. Então, eu não sei se alguém já chegou a ver a entrevista do Geraldo Lemos Neto no canal do Paranormal. O Geraldo, para quem não sabe, foi um dos companheiros de Chico nessa encarnação e em várias outras, né? E então como ele teve, assim, ele conviveu com o Chico por muitos anos, ele conta nessa entrevista vários detalhes, assim, que muita gente não sabe sobre o Chico, né? As previsões que ele fez, e muito antes ali de surgir a internet aqui, né? Ele tinha essa visão que ele não sabia descrever corretamente, mas ele falava que as pessoas iam se comunicar através de umas caixinhas, né? Que é o computador de hoje, né? E então, assim, essa entrevista é uma entrevista de umas 4 horas de duração, mas é uma entrevista muito boa. Eu mando o link para vocês. Isso, manda. E é bem interessante mesmo. E as pessoas iam fazer reuniões espíritas nessas caixinhas também. É verdade. Tinha ter cursos espíritas, né? Nessas caixinhas. E que agora nem são mais caixinhas, são uns negócios fininhos assim, né? Antes era uma caixinha. E tem uma passagem interessante dessa entrevista que ele conta a respeito das várias encarnações entre o Emmanuel e ele, né? E enquanto um encarna, o outro fica como o mentor, né, do outro. E diz que o Emmanuel, quando o Chico desencarnou, o Emmanuel, hoje ele estaria em torno de 18 anos, né, nessa faixa aí de idade, né? E aí o Chico ficaria como mentor dele nessa encarnação. Ele encarnou aqui no Brasil, mas ele não disse qual local que o Emmanuel encarnou, e pela espiritualidade, o Chico tinha dito, né, pelo Geraldo, que ele gostaria de voltar a reencarnar aqui no Brasil, né, mas a espiritualidade não permitiu, e tá na próxima encarnação, que ele deverá encarnar na região do Oriente Médio. Então, outra prova bem dura, né? Sim. O Oriente Médio é uma... Sim. A guerra nunca acaba lá, né? Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Sempre tem algum país em guerra ali. Impressionante. São os desígnios aí que a gente não sabe, né? A gente ainda tem um longo caminho ainda para começar a entrar em regeneração, né? E a gente lembrando que eu falo toda hora, né, que regenerar não é ficar todo mundo bem, regenerar é cuidar dos machucados, né? Então, a gente, quando entrar em regeneração, é porque todo mundo já vai estar disposto a cuidar dos seus machucados, que hoje ainda tem, né, a grande parte da população não está ainda disposta. Sofia, ela está abrindo o meu notebook, raspando a cabeça aqui. E aí são essas coisas, assim, que a gente tem que pensar, né? É muita coisa ainda para a gente descobrir, né? Mas, gente, de verdade, estou muito feliz, assim, de ver sempre a carinha de vocês,
de mesmo os percalços que às vezes as pessoas têm ao longo do curso, voltam, não abandonam, né? Então, Bárbara, Ana, se afastaram um tempo, voltaram, a gente fica super feliz, né, de saber, assim, que eu acho que é esse o caminho, né? Às vezes, realmente não vai dar, que nem a Josi colocou, tá tendo que levar a filha no médico, então a gente entende essas coisas, são as coisas, assim, que acontecem, mas o importante é a gente sempre estar de volta, né, e querer fazer essa continuidade. Aí eu e o Wagner, a gente fica super feliz com isso, tá bom? Já queria aproveitar, gente, falando em continuidade, que talvez segunda-feira que vem eu não consiga novamente dar aula para vocês. Eu tô com umas questões de trabalho diferente agora, né? Tô trabalhando mais como consultora e não mais como professora numa escola. E apareceu um trabalho que para mim vai ser muito significativo, que é um trabalho de voluntariado na Azul, junto com as crianças com câncer lá em Barretos. Então, eu vou estar lá em Barretos, segunda e terça, desenvolvendo esse trabalho, apoiando lá a Azul, enfim, como consultora e facilitadora desse processo de voluntariado para os funcionários da Azul. Então, eu ainda não sei se eu vou conseguir dar aula na segunda noite, que vai ser o dia que a gente vai estar meio que chegando lá em São José do Rio Preto, porque Barretos é longe, né? Para estar organizando a oficina para o dia seguinte, tá bom? Então, só para vocês saberem que é por uma boa causa que eu não estarei, talvez, na próxima aula, tá? Aí a gente combina direitinho, depois eu e o Wagner, a gente alinha tudo direitinho e tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Então é isso. Tô vendo aqui a nossa próxima aula, biografia também do biografia. Emmanuel, né? A biografia do Emmanuel e depois tem mais uma biografia. Do André Luiz. E aí que é a leitura do livro. Isso. Mas se você quiser inverter, Wagner, vê qual você se sente mais confortável. Se você quiser fazer André Luiz também, depois a gente faz Emmanuel. Tá bom? Não tem problema. Tem novas informações aí, o Marcos já deu umas informações legais aí, mano. Eu vou seguir. Isso. Assiste umas radionovelas, aí você monta a aula. Então tá bom, gente. Então vamos fazer oração final e eu já desejo a vocês uma ótima semana, tá bom? Que Deus abençoe vocês imensamente e que vocês tenham uma semana bem tranquila, tá bom? Então vamos lá, Wagner. Vamos fazer a nossa oração final. Vamos desligar. Nos concentrar aqui neste momento de oração, de doação de energia, doação de muito amor. Agradecer aos nossos mentores, aos espíritos desencarnados que nos acompanham, que aprendem junto conosco, levando muita luz para cada uma das nossas casas, cada cantinho, cada cômodo, para todos os nossos animais, nossas plantas, que ilumine também nosso coração. Agradecer a Deus, agradecer a Chico também por todo esse conteúdo que ele deixou para a gente aprender, estudar. Que Deus nos abençoe para o restante dessa semana, para toda essa semana que vem pela frente. Muito obrigado pela participação de todos. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Gente, eu vou mandando lá no grupo